E o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica trabalha várias linhas de pesquisas. Inúmeros são os pesquisadores que aqui estão presentes, trabalhando linhas importantíssimas para a ciência nacional e internacional. São volumes de publicações importantes que têm reconhecimento dentro da ciência mundial. E ao meu lado está a professora Kate Blanco. Ela sabe bem explicar essa linha que vem sendo desenvolvida por uma equipe que ela acompanha de perto. Kate, o que vem a ser a linha de pesquisa que você ora orienta e do que ela é composta? A linha de pesquisa é para combater, né, as bactérias resistentes. Então, o que os pesquisadores estão fazendo agora é usar a luz e o fotossensibilizador, né, que é o que a gente chama de terapia fotodinâmica, para quebrar essa resistência e essas infecções poderem serem tratadas comumente com esses antibióticos que vêm a não estar mais funcionando, né? Interessante é que à medida que o antibiótico não faz mais efeito, a vida do paciente é colocada em risco e muito dos processos também. Dentro dessa vertente, o que a gente aprende é que ciência, tecnologia e inovação é muito importante. E aí é que está a principal função dela. Mas, olhando bem de perto para tudo isso, eu falo com a Gabriela agora, né? Gabi, fala para a gente como que isso está sendo desenvolvido, qual é a sua linha, em que patógeno pode ser usado, ou melhor, será um fungo, será uma bactéria? Qual seria ele? Bom, então assim como a Kate falou, né, o nosso grupo visa combater a resistência antimicrobiana. Então, além das bactérias, temos os fungos também, que estão se tornando cada vez mais resistentes, e os antifúngicos eles não estão fazendo mais efeito. Então, para isso, também estamos utilizando fotossensibilizador e luz para combater essas infecções fúngicas resistentes. Os fotossensibilizadores são, no caso, vários, pode ser utilizado vários, mas eles têm as especificidades. Cada um utilizado para fungos, outros de outras linhas de pesquisas em bactérias e assim vai. Bruna, conta pra gente como está sendo feita a tua linha e o que você está pesquisando e como está se saindo nesse mestrado, hein? Então, eu trabalho com bactéria persistente, que é como se fosse uma característica dessa bactéria em que, dentro de uma população de bactérias sensíveis àquele antibiótico, existe uma pequena subpopulação que sobrevive àquela determinada dose de antibiótico. Então, na minha pesquisa, eu procuro diminuir esse tempo de morte a partir da PDT com as bactérias persistentes, porque elas são bastante importantes nessa linha de pesquisa de resistência bacteriana, porque elas são o início também, elas podem ajudar a aumentar a resistência bacteriana dessas bactérias. Interessante. A fototerapia dinâmica ela é aplicada inclusive em várias linhas de trabalho científicos. O câncer de pele é um deles que o grupo aqui do professor Banhato, junto com a professora Kate e os demais professores, trabalham fortemente também. A linha envolvendo luz é bem próximo daquilo que se colocou como título do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica. Mas também existe a Jennifer, que está aí, olha, pensando, trabalhando, estudando, pesquisando, fazendo, simpática por sinal. Jennifer, conta para mim, o que você está fazendo em matéria de ciência, tecnologia e inovação e como isso significa, o que isso significa para a sua carreira técnico-científica? Bem, a minha carreira, né, é a carreira de acadêmica, no caso. Então, aqui nós na universidade, nós focamos nossos estudos para que, a partir desses estudos, eles não gerem apenas a ciência básica, mas que ela também seja uma ponte para a sociedade. Então, no nosso foco aqui, a gente está na área da saúde, para tratamento de infecções. Então, assim foi a pesquisa ao longo do meu doutorado, porque aqui em nenhum momento nós estamos querendo dizer que os antibióticos não são tratamentos bons e não sejam os tratamentos adequados. Sim, eles são e são muito importantes, eles revolucionaram a medicina. Um dos motivos de termos aumento de expectativas de vida foi com a introdução dos antibióticos, só que essa é uma introdução muito recente na nossa sociedade. Mas mesmo sendo uma introdução recente, o nosso principal medicamento para combater infecções, ele tem sim mostrado ineficiências em diversos tratamentos
não só no dia a dia dentro de casa, mas principalmente nos hospitais, para as pessoas que estão hospitalizadas após alguma cirurgia, tratamentos recorrentes. Então, é com isso que nós viemos com a técnica da terapia fotodinâmica, que é uma técnica há muito tempo também estudada, só que a diferença do que nós estamos fazendo agora não é só propor ela como um tratamento para substituir o antibiótico, mas pelo contrário, é conseguir fazer com que ele combine com o antibiótico, de modo que a gente consiga tratamentos que durem menos tempo e que sejam mais eficientes e que gerem pouco efeitos colaterais para o paciente que, por exemplo, um que está internalizado, que está com infecção que não responde ao antibiótico, ele já está debilitado. Então, ter a combinação de técnicas faz com que o tratamento seja mais saudável para esse paciente e menos duradouro. Então, acho que esse é o desafio do cientista, é conseguir fazer com que as técnicas que existem já, elas sejam aprimoradas e trazer novas ou reinventá-las. Então, esse é o nosso desafio. Desafio esse que tem muito louvor e a ciência brasileira é colocada como foco. Como na fronteira do conhecimento, a ciência brasileira mostra que ela também tem bastante coisa importante para mostrar para o mundo. E na linha de pesquisa que ora estamos aqui conversando, a Thalita também trabalha. Mas o que a Thalita faz, hein? Thalita, conta para a gente um pouquinho da sua linha e como você está desenvolvendo ela. Qual técnica que está sendo utilizada? Bem, eu estou trabalhando com a Escherichia coli, que é uma bactéria que tem muita importância tanto no ambiente hospitalar quanto no ambiente comunitário. Ela é campeã de infecções comunitárias, como infecções urinárias, e também é campeã de infecções da corrente sanguínea, que são infecções do ambiente hospitalar. Por conta disso, é uma bactéria muito importante para a gente estudar, e especialmente uma bactéria gram-negativa, que é uma bactéria que geralmente tem-se mais dificuldade em inativar essas bactérias, fazer um tratamento em relação a essas bactérias. O meu trabalho é tentar quebrar a resistência da bactéria, mas voltado para bactérias gram-negativas e voltado para a bactéria Escherichia coli, a fim da gente ter uma medida que seja que tenha aplicabilidade tanto no ambiente com infecções de ambiente comunitário quanto infecções de ambiente hospitalar. No ambiente hospitalar, no ambiente comunitário, em qualquer parte, a ciência está presente. E a gente começa a entender que esse grupo de pesquisa tem aí um conhecimento muito importante para a sociedade brasileira em si. O reconhecimento da ciência brasileira vem sendo muito fortemente destacado na mídia internacional. Mas ao meu lado, eu volto aqui para a professora Kate e digo para ela, professora, as pessoas que entram na ciência, as pessoas que querem ser uma cientista ou um cientista, a trajetória científica de uma pessoa, onde começa, como começa, por quê, e tanta dedicação de vocês aqui para conseguir formá-los. Conta um pouquinho dessa tua trajetória, como exemplo para tantos que gostariam de ser um cientista. A trajetória começa na universidade, né? Desde, vamos dizer, quando você é aluno de graduação e você começa a se interessar pelas descobertas, né? Entender melhor as coisas. E aí a persistência, né? Durante toda a carreira tem que continuar, e pelo amor à ciência, né? Pelo amor em descobrir as coisas, entender as coisas. A professora, à medida que a professora teve lá a sua graduação, sua pós-graduação e assim consequentemente chegando no pós-doutorado e tantas coisas, houve momentos em que a professora teve que repensar a linha que você estava desenvolvendo de pesquisa. Como que foi isso? Uma trajetória que ela vai sendo moldada à medida que vai se desenvolvendo essas linhas de pesquisas? Olha, eu sempre tive um amor pelas bactérias. Então, aonde elas estavam, eu estava também. Então, foi fácil eu me encontrar. Foi pelos micro-organismos, né? Meu doutorado é em microbiologia, então eu sempre fui aí. E é onde tinha espaço para eu trabalhar com isso, eu me dedicava. A dedicação da professora acabou, lógico, levando ela para outros países, em congressos, em publicações, em orientações,
em tantas coisas que a professora faz. Professora Kate, é muito trabalho, né? Porque, na verdade, sai do país, vai para outro país, faz ciência lá, volta para o Brasil, orienta aqui, trabalha difusão científica também para mostrar isso para a sociedade, tem que continuamente estar publicando coisas novas. A ciência é muito dinâmica, né? É muito dinâmica e, como você disse, precisa de tudo isso, né? Precisa entender o que está acontecendo em outras universidades. É exatamente o que você falou. Tem que ser dinâmica e tem que gostar, né? Tem que gostar muito. Tem. Na trajetória da professora Kate existe aí uma pessoa dedicada ao trabalho, muito fiel ao que ela tenta realizar ou realiza, fraterna naquilo que ela deseja, inclusive multiplicando isso para toda esse grupo, né, de cientistas, né, de pesquisadores, a fim de que eles também trabalhem e criem a sua própria linha de pesquisa e cresçam na ciência. Mas aí eu volto de novo aqui na Gabriela. Gabriela, um dia você teve que sonhar, né? Conta para mim como tudo começou. Tudo começou na minha graduação, eu sou bióloga, né? Então, o meu primeiro estágio foi no Parque Ecológico aqui de São Carlos. E lá eu achava que eu ia chegar cuidando dos bichos já, né? Então, eu me decepcionei um pouco. Então, eu falei, vou tentar no laboratório. Então, a minha primeira iniciação científica, que é como se fosse um estágio também, eu fiz no Departamento de Química da Federal de São Carlos, e desde lá eu já comecei a mexer com os fungos. Então, como a Kate se identificou com as bactérias, eu me identifiquei com os fungos, e desde então eu mantive essa linha na microbiologia, fazendo meu mestrado e agora meu doutorado com os fungos. Interessante é que, à medida que, ao exemplo da doutora Gabriela, que está aí num processo tão bonito de entender melhor os fungos, a gente acaba dando soluções para a sociedade, de soluções essas que muitas vezes não existem. A gente teve um exemplo típico de um problema mundial aí, né, causado pelo Covid, que a gente teve que repensar toda a forma de fazer, toda a dinâmica de ciência, a velocidade que a ciência tinha que apresentar resultados era estúpida. Porque, olha, está morrendo gente, o mundo está em risco e a ciência vem de novo colocando formas de minimizar esses problemas. Até mesmo em cima de uma superfície dessa mesa como essa, a luz foi aplicada. Em hospitais, lá no chão do hospital, a luz também foi aplicada. E tudo isso deu soluções, trouxe soluções. Kate, conta pra gente, a ciência é assim mesmo, ela é voltada para soluções, mas ela também muito, muito envolvida com desafios? Sempre desafios, né? Desafios que podem, no caso aqui, a gente está falando de desafios que podem matar, né? Então, existem previsões, né, de problemas que podem alcançar, como você disse aí, Covid, né? Que a gente não teve muito essa previsão, mas tudo que é uma coisa que, no nosso caso, né, que a gente trabalha com saúde aqui, a gente está preocupado com o que pode ser uma ameaça para a saúde humana. Olha só, preocupado com a nossa saúde, com os problemas que nós temos, e são muitos, hein? E cada dia, de forma diferente, eles vão se apresentando. Mas deixa eu conversar de novo aqui com a Thalita. Thalita, qual é o caminho para ser um cientista? O que te motiva? O que te faz querer ser? Conta um pouquinho da tua experiência. Bem, eu comecei a fazer ciência no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, e isso foi muito importante para mim, porque eu comecei a fazer ciência de uma maneira um pouco menos traumática do que é numa graduação. Então você tem aquela primeira experiência gradativa e aí você vai construindo uma formação. Para mim, fazer ciência tem muito a ver com isso. Com você construir uma formação de uma pessoa que seja capaz de propor e solucionar problemas da sociedade. Então, é basicamente isso na minha visão. É basicamente a gente tentar formar pessoas, como a Kate foi formada, como eu estou em processo de formação, como as meninas estão em processo de formação, que sejam capazes de ver diversos problemas, não só problemas na área de microbiologia, mas problemas também em outras áreas da ciência, e poder propor saídas, poder propor metodologias, poder propor
maneiras de solucionar esse problema e desenvolver novas tecnologias para que a gente possa desenvolver a humanidade. É assim que eu vejo a ciência. Que visão bonita é essa, né? Uma visão tão salutar e tão verdadeira. Eu quero ajudar a humanidade. Puxa, se todo mundo pensasse assim, o mundo seria tão diferente. Bruna, conta para mim, à medida que você sonhou, você tentou, você se esforçou muito, conta um pouquinho sobre você. Quem é essa cientista? Como tudo começou? Bom, eu sempre quis ser cientista desde criança, a partir dos meus exemplos que eu tive em casa, da minha mãe sempre falando para eu estudar. Minha irmã também me fez nascer a paixão pela biologia. Então, desde novinha eu sempre quis ser bióloga. E aí, correndo atrás das coisas da graduação, consegui entrar na graduação de biologia, como eu sempre quis. E eu acho que foi no 3º semestre eu me apaixonei por microbiologia. Então, durante esse tempo na faculdade, eu fui procurando estágios, correndo atrás, até que a Gabriela acabou me falando para eu vir aqui conversar com o pessoal do grupo, acabou dando certo. E, para mim, ser cientista é ser curioso, é buscar respostas, é buscar explicações para aquilo que a gente quer saber. E também é a mesma coisa que a Thalita falou, é buscar respostas para ajudar a sociedade, para ajudar o meio ambiente, para acabar ajudando o mundo no geral. Você viu que passou tudo isso pelo mundo, pela área ambiental, pela área pessoal. Olha lá onde pode parar tudo isso. Em ciência não tem fronteiras, literalmente mesmo, né? Mas a querida Jennifer, né, que tem aí uma carisma incrível e fala muito bem, talvez poderia até ser uma repórter. Ela não, ela quis ser uma cientista mesmo, né? Jennifer, como tudo começou, o que é ciência para você, o que isso significa na sua vida? Conta pra gente, vai. Bem, eu sou formada em Ciências Físicas e Biomoleculares. Tudo começou porque, na verdade, eu sempre gostei de todas as disciplinas da escola, sempre fui muito curiosa. Então, acho que isso é uma característica do cientista. Tem as áreas que é de maior interesse, mas acho que a curiosidade, a vontade de saber mais, e eu acho que uma característica é que eu queria que o meu trabalho, de algum modo, revertesse em algo para a sociedade. Então, foi assim que eu acabei encontrando o curso que é de Física Biomolecular, no IFSC, e assim segui para a carreira acadêmica, né? E aqui estou hoje. Porque eu acho que, para mim, a ciência, lógico, é muito importante fazer essa translação para a sociedade, mas como você comentou, que em relação à pandemia do Covid, a ciência teve que responder muito rápido. Mas isso é porque a gente conseguiu responder muito rápido, porque as pesquisas estavam em andamento. Então, não é só a pesquisa que já está na interface entre ciência e sociedade, mas a pesquisa básica, fundamental, ela é importante para conseguir chegar nessa interface. Então, não é só a área biológica ou a área exata, a área humana, toda a vertente de ciência é importante, porque é assim que, junto de todos esses conhecimentos, a gente consegue, em algum momento, a gente chega a isso na sociedade, só que isso demanda um tempo. Então, assim, uma característica do cientista é ser resiliente, principalmente no Brasil, que, infelizmente, muitas vezes a ciência não é valorizada. Na verdade, por quê? Porque nem mesmo o ensino é valorizado. Então, para mim, na opinião, o cientista ele não começa só na pós-graduação, ele começa desde a escola, desde o processo de alfabetização. Eu vim de escola pública e, aqui estou eu hoje, então eu tenho muito orgulho da minha formação. E eu acho que todo mundo é capaz de ser cientista. Então, assim, e se eu tô aqui é pelo incentivo da sociedade mesmo. Então, acho que é isso. Eu acho que é isso, como ela disse, e muito mais. Elas são comprometidas, são mulheres da ciência, literalmente, né? Que, à medida que eu descobri o exemplo da professora Kate, que aos poucos eu fui conhecendo, convivendo, uma pessoa muito, muito, muito 10, né, professora? E hoje eu acho que você tem o digno merecimento de ser o que você é.
É o que eu penso, verdade. É o que também um repórter pensa quando você vê a trajetória de uma cientista que se dedicou tanto e que é um exemplo, né? Um exemplo a ser seguido. Mas, além disso, aí vem a Gabriela, vem a Bruna, vem a Jennifer, vem a Thalita, me mostrando que ciência é algo extremamente importante para a sociedade. Nós não vivemos sem ciência e não viveremos sem ciência. Acho que passando por vários cientistas tão famosos, que um dia tiveram aqui, inclusive no Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, nós percebemos que tudo começa assim, comprometidas, verdadeiras, estando assim, com um sonho à flor da pele. Eu quero ser uma cientista. Para a sociedade resta aplaudi-las. E para a gente, um abraço a todos. A gente se vê no próximo programa. Meu nome é Kleber Chicral.